Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estarei narrando um sermão de Charles Haddon Spurgeon intitulado Bom Ânimo para Muitos que Temem. Deus abençoe e ouçamos a narração da mensagem. Isaías 35, versículo 4. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Esta é uma exortação dirigida não a uma pessoa, mas a várias. No terceiro versículo, você pode ver que a mensagem é: fortalecei as mãos fracas e confirmai os joelhos fracos. O que, Senhor? Não é um homem suficiente para esta tarefa? Um de teus servos, quando repetir tuas preciosas promessas, não será capaz de afastar os medos de teu povo? Não será meia palavra suficiente para acabar com suas suspeitas e suposições tolas e infundadas? Não, eles precisam de muitos consoladores. Não basta, ó Senhor, que alguém venha e fale em teu nome. Não, pois preceito deve ser preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Somos um povo de vontade obstinada e de coração rebelde, ó Deus. Muitas vezes nos desviamos dos teus caminhos. É bom, portanto, que Deus tenha falado assim. Deixe-me observar que no original, a palavra para medroso é apressado. Agora, um homem precipitado nunca é um homem sábio. E igualmente verdadeiro é que um homem medroso nunca é prudente. Homens medrosos são sempre apressados. Eles tiram conclusões precipitadas. Eles dizem, como Jacó: todas estas coisas estão contra mim. Por quê? Porque não podem ver o fim das dispensações do Senhor. Esquecem-se de que ele é muito lamentável e cheio de compaixão. Circunstância ou conveniência é sua estrela guia. Eles procuram seguir o rastro dos meteoros que voam aqui e ali no céu da meia-noite. Eles se esquecem da estrela polar da verdade e fidelidade de Deus. Eles vão para o mar sem mapa ou bússola e são levados para frente e para trás por ventos contrários. E mesmo quando não há vento, eles não sabem como conduzir seu navio. Como você sabe, mesmo nos assuntos deste mundo, um homem apressado está constantemente se metendo em problemas. Ele especula em certas ações porque algum astuto lhe disse que ele pode ganhar com isso. E logo, ele ouve uma história bem diferente. Algum grande desastre está para acontecer. Ele acredita apressadamente na mentira e é novamente enganado. O mesmo acontece com as almas medrosas. Eles estão sempre fazendo isso ou aquilo no impulso precipitado de uma conclusão mal formulada. Assim, eles estão constantemente julgando mal seu Deus, usando mal sua palavra, dirigindo mal seus próprios passos, trazendo sobre si mesmos um mundo de problemas e desonrando o nome do seu Deus. Almas temerosas são almas apressadas. Eles julgam o Senhor pelo senso fraco, pela amargura do botão e não pela doçura da flor. Eles julgam pelas nuvens da manhã, esquecendo-se de que as nuvens logo se dispersarão e que o sol poderá brilhar novamente. Para aqueles, então, que são de coração apressado, para aqueles que se condenam injustamente, que pensam que todas as coisas estão contra eles, e assim se tornam excessivamente medrosos, diga: seja forte, seja corajoso, não temas. Vou, antes de tudo, mencionar alguns dos medos espirituais que têm atormentado o povo de Deus em todos os tempos. Medos de fora, que estão associados à crença na verdade. Em segundo lugar, mencionarei alguns medos dos sentimentos internos. Então, em terceiro lugar, tentarei estimulá-lo a ir além dessas coisas terríveis e chegar ao lugar de força, ao lugar de confiança e de plena segurança. Primeiro, então, devo mencionar algumas das grandes verdades a respeito das quais o povo de Deus tem medo. Quantos há bebês na graça que estão preocupados com a eleição? Estamos entre os escolhidos do Senhor? É uma pergunta que eles costumam fazer.
Eles ficariam muito contentes se um anjo pudesse descer do céu e fazer uma afirmação solene de que havia lido seus nomes escritos na página de ouro do livro da vida do Cordeiro. Mas, como eles não podem ter essa certeza, eles questionam e questionam novamente. Suponha que eu não tenha sido escolhido para a vida eterna. E se meu nome nunca estivesse gravado nas mãos ou no coração de Cristo? Quando a lista de convocação dos remidos for lida no último grande dia? Se meu nome não for encontrado nela, como poderei suportar esse pensamento penetrante? A terrível suposição me enche de consternação. Agora, para você que está confiando em Jesus, mas tem medo de sua eleição, deixe-me dizer, em nome de Deus, seja forte e corajoso, não tema. Essa mesma doutrina da eleição, que agora parece a você como um leão em seu caminho, provará aos poucos ser de fato um leão sobre o qual você cavalgará em glorioso triunfo. Não é nenhum inimigo. Venha e olhe de frente e você descobrirá que é seu amigo mais rico e querido. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você certamente foi eleito como sempre foram Pedro e Paulo. Se como um pecador vazio, Cristo é toda a tua plenitude, se como uma alma nua, a justiça de Cristo é o seu vestido glorioso, então tenha certeza disso, você nunca teria tido o riacho se não tivesse interesse na fonte. Você nunca poderia ter tido fruto se não tivesse uma parte na raiz. Na medida em que você tem a bênção dos eleitos de Deus e a fé que é a marca comum de todos eles, não questione mais sua eleição, mas seja ousado para entrar neste mistério solene. Aventure-se agora no coração de Cristo. Siga as correntes do amor divino até a fonte eterna de onde brotam e diga como John Kent, um monumento de graça, um pecador salvo pelo sangue. As correntes de amor eu sigo até a fonte, Deus, e em seu seio sagrado vejo pensamentos eternos de amor por mim. Novamente, há muitos do povo de Deus que estão inquietos a respeito de sua redenção. Eles querem saber se foram especialmente redimidos com o precioso sangue de Cristo. De acordo com algumas teorias, ninguém precisa ficar perplexo com esse assunto. Alguns dizem, Cristo morreu por todos os homens. Outros chegam a dizer, ele morreu por todos igualmente. Segundo eles, ele morreu tanto por Judas quanto por Pedro, e tanto por aqueles que foram condenados no inferno antes de ele dar a vida, quanto por aqueles que foram salvos no céu antes dele vir ao mundo. Agora, não hesito em dizer que uma redenção como essa, uma redenção que não redime, não vale o gasto de papel e tinta para escrever sobre ela. Não vale a pena abrir a boca para falar disso. Uma redenção que paga um preço, mas não garante o que é comprado. Uma redenção que chama Cristo de substituto do pecador, mas ainda que permite que a pessoa por quem ele foi substituído sofra em sua própria pessoa. É totalmente indigno de nossas apreensões do Deus Todo-Poderoso. Não oferece nenhuma homenagem à sua sabedoria e despreza fidelidade à sua aliança. Não poderíamos e não receberíamos tal farsa da verdade divina como seria. Não há base para nenhum conforto nisso. Cremos que por seu sacrifício expiatório, Cristo comprou algumas coisas boas para todos os homens e todas as coisas boas para alguns homens. E que quando ele morreu, ele tinha um propósito definido ao morrer. E que seu propósito certamente será efetuado. Aqueles que são salvos devem sua segurança ao que sua redenção realizou. E acreditamos plenamente que a realização será tão grande quanto foi a intenção e o propósito. Você acredita nele? Ele é toda a tua salvação e todo o teu desejo? Seu sangue precioso foi aplicado pelo Espírito para o teu coração e consciência? Ele te purificou com hisopo? Então tu estás limpo, e aquele sopo não pode ter sido aplicado a ti de maneira errada. Sendo perdoado, tens o fruto da redenção. Então a redenção certamente é tua também. Jesus veio ao mundo para te redimir para si mesmo. Tu és dele, e na eficácia de seu sangue e poder de sua expiação, você tem um direito claro e apropriado de compartilhar. Portanto, eu digo para você que por causa disso, que tem um coração medroso,
Seja forte e corajoso, não tema. Há muitos também que estão preocupados com sua vocação eficaz. Diz alguém, se eu tivesse ouvido o mestre me dizer como disse a Zaqueu, Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje devo ficar em tua casa, então saberia que fui chamado por ele. Ou se ele tivesse me dito Maria e eu tivesse dito Rabone, eu deveria saber que ele me chamou. Mas Senhor, eu vim a Cristo, mas às vezes temo que ele nunca tenha me chamado. Ele sabe que é meu tudo em tudo. Outro refúgio não tenho, mas tenho um pouco de medo de ter entrado neste refúgio sem nenhum direito, de ter rastejado até o pé da cruz sem ser chamado e de ter tomado para mim uma confiança que não tem base segura. Filho de Deus, descarte todos esses medos. Você não poderia ter vindo a Cristo a menos que ele tivesse vindo primeiro a você. Se você apenas veio atrás dele na multidão e apenas tocou a bainha de sua roupa, tu estás curado e nunca mais sofrerás dessa doença. Aquela pobre mulher não foi chamada pela voz de Cristo. No entanto, atrevo-me a dizer que houve um chamado secreto dentro de seu coração que a levou a tocar a orla de sua roupa. Você pode nunca saber exatamente como foi convencido do pecado pela primeira vez, nem como foi vivificado pelo Espírito Santo. Mas se você realmente veio a Cristo, isso é suficiente, pois você nunca teria vindo a Ele a menos que Ele o tivesse atraído. Ele colocou secretamente as faixas de seu amor em seu coração, e você se voltou para Ele como a agulha se volta para o ímã. Frequentemente tenho notado que essas pessoas que pensam ter recebido algum chamado especial e particular não foram melhores em relação às suas evidências e às vezes foram muito piores do que aquelas que vieram a Cristo de maneira mais comum. Eu não diria isso para menosprezar a conversão de qualquer homem, pois Deus trabalha como Ele deseja, mas eu me lembro, e meu olho agora está fixo no mesmo lugar onde uma vez se sentou um homem que me apresentou uma Bíblia, e eu a tenho em casa agora, na qual estão escritas estas palavras: Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje devo ficar em tua casa. Prezado Senhor, quando você pronunciou essas palavras, no último sábado de manhã, ouvi um chamado de Deus para minha alma e tenho certeza que desci e que Cristo habitou em minha casa. Aquele homem juntou-se a nós na comunhão da igreja. Não mencionarei seu nome, mas alguns de vocês devem se lembrar de quão tristemente ele desonrou o nome de Cristo. Ele saiu de nosso meio porque não era de nós, pois se ele fosse um de nós, sem dúvida teria continuado conosco. É muito fácil para nós imaginarmos que recebemos algum chamado especial desse tipo e então construir nossa confiança nele. Eu preferiria muito mais, meus queridos amigos, vir a Cristo e nunca saber que fui chamado, exceto pelo fato de ter vindo, do que ter alguma visão ou palavras audíveis, mas afinal deixar de permanecer como uma alma simples, coberto com a justiça de Cristo. Pois bem sei que há uma tentação de olhar para trás, para o dia e a hora em que tivemos alguma manifestação especial, em vez de ainda olhar apenas para a cruz e para o sangue, e calcular que nos convertemos porque sentimos esta ou aquela emoção extraordinária, em vez de ainda vir, como sempre devemos vir, clamando ao nosso querido Senhor e Salvador: nada trago em minhas mãos, simplesmente à tua cruz me apego. Outro medo decorrente da grande e preciosa doutrina da perseverança final tem incomodado muitos verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Como devo me segurar e perseverar até o fim? É uma pergunta que muitas vezes causa grande ansiedade até mesmo para um genuíno filho de Deus. A melhor das coisas, quando corrompida, torna-se a mais corrupta. O mais doce dos confortos, quando não acreditado, torna-se o mais amargo dos desconfortos. Acho que a doutrina da perseverança final dos santos é uma das mais claramente ensinadas nas Escrituras. Se eu encontrasse qualquer dificuldade, a qualquer momento, em defender contra seus agressores a doutrina da redenção particular, certamente nunca encontraria qualquer dificuldade em defender a doutrina da perseverança final. Aqueles que se opõem a ela têm uma série irresistível de passagens das Escrituras para enfrentar.
Eles têm de fato, quando atacam essa verdade, para pular na cova de um leão. É estranho que tantos do povo do Senhor tenham ficado preocupados com esta preciosa doutrina, que é tão claramente revelada na palavra de Deus. Como perseverarei até o fim? Como devo permanecer firme na hora da provação? Se minhas tentações se multiplicarem, se minhas dores aumentarem, se meus lutos se sucederem, se eu for chamado para uma posição de grande responsabilidade ou se for lançado nas profundezas da adversidade, como poderei suportar isto? Como serei mantido firme ano após ano e finalmente serei levado em segurança para casa? Em meio a tantas rochas e areias movediças, tempestades e furacões, como meu pobre navio encharcado entrará no porto? Ó crente, se você for realmente chamado pela graça, certamente perseverará. Aquele que pôs teus pés correndo em seus caminhos nunca te deixará parar até que chegues ao fim de tua jornada. A promessa de Cristo a todo o seu povo é: porque eu vivo, vós também vivereis. Sua perseverança não depende de você. Caso contrário, você seria realmente um miserável perdido. Mas cabe ao seu Senhor e Salvador, e Ele o preservará até o fim. Como seus dias, assim será a sua força. Com a tentação, Ele abrirá uma via de escape que você poderá suportar. Então, novamente, digo a você que está preocupado com sua salvação final: seja forte e corajoso, não tema. Aquele que começou a boa obra em você vai continuar e terminar em retidão. Ele não o deixará, pois sua promessa a todos que acreditam nele é: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Assim, lidei com alguns medos externos. Agora vou, por alguns minutos apenas, falar sobre alguns dos medos que vêm de dentro. Multidões de crentes têm o coração medroso porque não têm as alegrias e confortos com os quais alguns cristãos são favorecidos. Deus tem alguns de seu povo que vivem muito perto de si e que, portanto, participam das coisas mais ricas em sua mesa de banquete. Esses santos privilegiados contam suas alegrias. Mas certos cristãos desanimados, que se desviaram de Deus e que, portanto, não provaram ultimamente essas iguarias, clamam: não podemos ser o povo do Senhor, pois não temos alegrias como essas. Da mesma forma, a planta no canto pode dizer que não foi plantada porque não ficou na primeira fileira do canteiro. Da mesma forma, uma pequena árvore na floresta pode dizer que não viveu porque não se eleva no alto como um poderoso cedro do Líbano. Por não ser a rosa mais bela, mas apenas uma humilde violeta escondida entre as folhas verdes, devo concluir que não sou uma flor? Ah, não. Não somos salvos por nossos confortos. Eles nos são dados depois que somos salvos, mas somos salvos sem eles. Muitas almas foram para o inferno cantando, enquanto outras foram para o céu suspirando. Não é certo que o povo de Deus pendure suas harpas nos salgueiros, mas é muito melhor pendurarmos nossas harpas nos salgueiros do que, como Ramã, sermos enforcados na forca que, em seu orgulho e malícia, ele havia erguido para seu inimigo. Mas é muito melhor pendurarmos nossas harpas nos salgueiros do que, como Ramã, sermos enforcados na forca que, em seu orgulho e malícia, ele havia erguido para seu inimigo Mardoqueu. Porque não temos todos os confortos que alguns cristãos têm, não sejamos inquietos e renitentes. Essa é a maneira de nos prevenirmos de tê-los. Eu diria sobre os confortos da religião, como Cristo disse sobre os confortos deste mundo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Cristo primeiro. Tenha fé simples nele, e então os êxtases, os prazeres, as edificações que alguns de seu povo têm serão acrescentadas a você se o Senhor perceber que é bom para você tê-las. Mas se você buscar essas coisas primeiro, não as terá, nem qualquer outro tipo de conforto. Muitos também estão muito abatidos por causa do conflito interno. Assim que há guerras e lutas entre os dois homens, o velho e o novo, eles concluem imediatamente que tudo acabou para eles. Conclusão tola de fato, pois se não houvesse guerras, seria uma prova de que não havia vida.
Se não houvesse conflitos, seria uma evidência de que havia apenas um poder interno, e esse poder era o maligno. Não extraia de suas comoções internas, da tentação que o assalta e da força com que ela age contra seus princípios internos. Não extraia a inferência de que, portanto, você é um náufrago de Deus. Esta é uma razão pela qual você deve clamar: quem me livrará do corpo desta morte? E pela fé deve gritar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos também cruzaram meu caminho com o coração medroso porque têm tão pouca fé e temem que sua pouca fé não seja suficiente. Ah, crente! Suas verdadeiras riquezas não dependem da quantidade de dinheiro que você gasta. O Senhor às vezes mantém seus filhos com pouco dinheiro para gastar, mas ainda assim todas as suas riquezas pertencem a eles o tempo todo. As riquezas insondáveis de Cristo são a medida de nossa verdadeira riqueza, não aquela porção que podemos alcançar pela mão da fé. Se eu tiver em minhas mãos apenas 1 centavo da riqueza da fé, isso é uma prova de que todas as riquezas de Cristo me pertencem. Se eu tiver apenas fé como um grão de mostarda, tão pequeno que parece que o primeiro pássaro do ar que veio em minha direção poderia levá-lo embora, ainda assim, na medida em que há vida escondida dentro dessa minúscula semente de mostarda, uma vida que só precisa da graça de Deus para se expandir e desenvolver, estou salvo. Conheço também alguns que estão preocupados com dúvidas e medos porque não entendem tanto quanto gostariam. Eles não podem ler livros de divindade, ou se os leem, perdem-se no labirinto de termos teológicos difíceis. Eles não podem reconciliar certas verdades uma com a outra. Mas isso não é motivo para medo, pois o Evangelho é tão simples que é adaptado até mesmo para aqueles que são quase idiotas. Eu li alguns casos extraordinários, fatos que ninguém pode contestar, de pessoas quase 1 grau acima da pura idiotice, que, no entanto, acreditaram em Cristo, sim, e cujas palavras tiveram sobre eles certos lampejos de uma simplicidade superlativa e sabedoria sobrenatural, e cujas palavras, quando foram peneiradas e cuidadosamente examinadas, foram lidas mais com a mente do Espírito do que com as declarações de uma pobre criatura cuja mente quase se foi. Não pense, querido amigo, que sua ignorância pode te expulsar da família de Deus. As crianças pequenas não sabem ler grego e latim, mas podem dizer Abba, Pai, e isso é tudo o que precisam dizer. Se você não pode ler livros de conhecimento teológico profundo, ainda assim, se Jesus Cristo é seu, se você está confiando nele, mesmo o conhecimento imperfeito que você tem dele prova que você é dele, e ele nunca te deixará nem te abandonará. Também encontrei alguns que tinham o coração temeroso com medo de se perderem, porque sentiam que haviam em algum período de suas vidas negligenciado o dever cristão. Esta é uma velha tentação que Satanás frequentemente lança no caminho das pessoas piedosas. Você se lembra de como John Bunyan representa Apolion acusando o pobre cristão de ser infiel, dizendo: você desmaiou no início, quando quase foi sufocado no golfo do desespero. Você tentou caminhos errados para se livrar de seu fardo, enquanto deveria ter ficado até que seu príncipe o tivesse tirado. Dormiste pecaminosamente e perdeste a tua escolha. Você também quase foi persuadido a voltar ao ver os leões. E quando você fala de sua jornada e do que ouviu e viu, interiormente deseja vanglória em tudo o que diz ou faz. Agora, se alguns de vocês devem ser perturbados por acusações semelhantes do adversário, lembrem-se de que uma vez que Cristo não os amou por causa de suas boas obras, elas não foram a causa de ele começar a amar você, então ele não o ama por suas boas obras até agora. Elas não são a causa de ele continuar a amá-lo. Ele te ama porque ele vai te amar. O que ele aprova em você agora é o que ele mesmo deu a você. Isso é sempre o mesmo, sempre permanece como era. A vida de Deus está sempre dentro de você. Jesus não afastou seu coração de você, nem a chama de seu amor diminuiu nem um pouco. Portanto, coração fraco, não temas, seja corajoso, seja forte.
Jesus não afastou seu coração de você, nem a chama de seu amor diminuiu nem um pouco. Eu poderia lidar com outros medos do povo de Deus, mas em vez disso, quero exortá-lo a superar estes medos. Nas palavras do meu texto, para exortá-lo a não temer, mas a ser forte. Alguns sábados atrás, contei a vocês que havia me encontrado com um irmão cristão que nunca teve dúvidas. Ultimamente, em Glasgow, encontrei-me com outro. O Sr. Alexander MacLeod, o ministro batista mais antigo, creio eu, na Escócia, disse-me que se converteu a Deus em Calton Hill sob o ministério de Howland Hill. Ele tem agora, suponho, 82 anos ou 83 de idade, e ainda é um homem forte. Ele conhece o Senhor há mais de 60 anos, mas ele diz que nenhuma vez em sua vida ele teve dúvidas sobre sua eleição, seu chamado, seu interesse em Cristo ou sua perseverança final. Ele disse que certa vez ouviu um ministro unitarista pregar contra a divindade de Cristo e sua mente ficou muito perturbada. Mas ele nunca chegou a ter qualquer dúvida, seja sobre Cristo ou sobre seu próprio interesse nele. Eu sabia que o homem era reverenciado em toda parte por sua piedade e pela santidade e consistência de sua vida. Eu não podia, portanto, duvidar da verdade do que ele me disse. Mas fiquei surpreso, não com ele, mas comigo mesmo, que eu, que tenho o mesmo Deus que ele, e talvez tenha tido mais misericórdia do que ele recebeu que eu, em pleno vigor da juventude, duvidasse, enquanto ele, em sua velhice, deveria poder declarar com sinceridade que sua alma nunca vacilou em sua simples confiança em Jesus. Quando expressei minha surpresa para ele, ele expressou muito mais surpresa para mim. Ele disse que veio a Cristo como um pobre pecador e confiou nele como seu tudo em tudo, e não pretendia alterar sua crença até que visse uma boa razão para fazê-lo. Espero que você e eu, queridos amigos, venhamos a Jesus novamente como pobres pecadores e tomemos como nosso tudo em tudo. E nunca mude dessa fé simples até que vejamos uma boa razão para fazê-lo. O que creio eu nunca será enquanto o coração de Cristo estiver cheio de afeição, o braço de Jesus não for paralisado pela aflição ou o olho de Cristo não estiver ofuscado pela idade. Tenho certeza de que Satanás fica muito satisfeito quando vê que qualquer um de nós tem um coração medroso. Sem dúvida, ele ri disso e faz o máximo que pode de seu triste triunfo sobre os pobres mortais fracos. Não ceda a ele, amado. Desembainhe suas espadas e ataque-o com ousadia. Acredite que você vai vencê-lo e você vai fazer isso. Marche em frente e acredite que a terra prometida é sua, porque é teu e certamente subirás e a possuirás. É necessário que os filhos de Deus sejam um povo duvidoso? É necessário que eles sejam continuamente derrubados? De modo algum, pois é um grande e grave pecado desconfiarmos de nosso Deus. Vamos confiar nele em todos os momentos e até mesmo dizer como Jó, embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Afinal, o caminho da fé é o caminho mais suave. A estrada da vida sempre será áspera, mas aquele que anda pela fé descobrirá metade de sua aspereza removida. A maior parte de nossas tristezas não vem do céu, nem do inferno, nem da terra, mas de nós mesmos. Somos nossos próprios criadores de pragas e nossos próprios algozes. Um homem com forte fé é como aquele que usa uma luva de couro, que pode segurar espinhos e cardos sem ser ferido. Mas o homem com fé fraca é como um, não apenas com a mão nua, mas com a pele fora dela. Tudo que ele toca irrita a carne tenra, e até mesmo os pequenos grãos de poeira podem se depositar na ferida e produzir úlceras e feridas fétidas. Seja forte, seja corajoso, Deus está com você. Então como você ousa ficar desanimado por causa de sua própria fraqueza? Não temas, o Senhor é a sua confiança. É presunção de sua parte desconfiar dele. Seja forte. O poder de Deus está empenhado por promessa e por juramento para conduzi-lo com segurança. Seja corajoso. Não há motivo para medo. Os inimigos que viste hoje nunca mais os vereis. Não temas. O medo enfraquece você.
Além disso, desonra a Deus e dá motivo ao inimigo para blasfemar contra seu santo nome. Não sei se isso é uma porção de carne para qualquer coração atribulado aqui presente. Possivelmente pode ser. Se assim for, pobre alma, alimente-se disso. Você foi para uma nova situação, não foi? E há alguns jovens ímpios que o insultam e ridicularizam? Bem, então, não temas, sê forte. Seu negócio não responde tão bem quanto antes e você mal sabe o que será de você. Não temas, seja forte. Entregue sua causa ao Senhor. Coloque o seu caso aos pés dele. Possivelmente você está doente em casa e está meio inclinado a reclamar e a pensar que há alguma raiva misturada com os golpes da vara. Não temas, seja forte. Esta é apenas uma leve tristeza. Você me acha duro e insensível ao descrevê-lo? Mas pode ser que essa tristeza seja muito leve comparada com aquela da qual você foi poupado. Se esse golpe não caísse, poderia envolver um golpe 10 vezes mais pesado. Talvez você tenha sido duramente tentado por Satanás ultimamente, e ele diz que o terá no final. Seja forte, não tema. Ataque-o ainda mais por contar essa mentira. Ataque-o com todo o seu poder, pois no poder de Deus você é muito mais poderoso do que ele e pode prevalecer sobre ele. E você, jovem, recentemente assumiu o serviço de seu Salvador, mas sente que não tem a força necessária para isso e está inclinado a desistir. Não temas, seja forte. Aquele que te chama para o seu serviço irá apoiá-lo nisso. Você e eu temos que ficar como os soldados de Gideão, com a lamparina dentro do jarro, e esse jarro precisa ser quebrado antes que a luz da lâmpada possa ser vista. A força do homem é como aquele jarro de barro, e a luz de Deus não pode brilhar até que o jarro seja quebrado em pedaços. Há uma pessoa que não devo esquecer. Há aqueles que sabem que estão se aproximando da sepultura. As sombras se alongam e sua vida se torna como a teia de aranha e eles têm medo de morrer. Eles conhecem o Salvador vivo, mas temem a hora da morte. Eles acham que o fluxo da morte é escuro, frio e profundo. Como eles devem passar por ela para chegar à cidade celestial? Não temas, seja forte. A morte é o último inimigo e deve ser destruída. Lembre-se disso e tenha bom ânimo. Ele não o destruirá. Não o chame de morte, o destruidor, mas morte, o destruído. Esteja certo da vitória em seus últimos momentos. Espere agora mesmo, com alegria esperançosa, o mais abençoado de todos os momentos em que, deitando sua cabeça sobre o travesseiro da morte, você descobrirá que o seio de Cristo é onde esse travesseiro repousa, e você deve respirar sua vida docemente lá, não encontrando portões de ferro, nem sombra de asas escuras, nem horror da escuridão, nem conflito moribundo, mas bem-aventurança começando, bem-aventurança aumentando, bem-aventurança transbordando e fluindo para todo sempre, bem-aventurança que será sua além do risco de perda. Deus conceda a cada um de nós que sejamos fortes e não temamos, pelo amor de Cristo. Amém.